Rússia alega que o convite para que Moldávia e Ucrânia façam parte da União Europeia como membros formais, embora possa demorar anos, só confirma e corrobora a tentativa da União Europeia e do próprio mundo ocidental de conter o avanço da China e da Rússia no cenário geopolítico. É uma contraposição entre SEI, Comunidade dos Estados Independentes, e a própria União Europeia. Temos hoje reunião do G7, ao mesmo tempo que rola uma reunião dos BRICS, e as próprias declarações que aconteceram nessas duas reuniões só demonstram como há um aumento cada vez maior da bipolaridade, e Brasil e Índia, que estão tentando se manter em cima do muro, vão ter que descer desse muro em algum momento. A Argentina, inclusive, pediu formalmente para fazer parte do bloco, para fazer parte dos BRICS, e a tendência é que pelo menos mais uma dezena de países também entrem nessa organização. E hoje, oficialmente, a Ucrânia anunciou que está desistindo, retirando suas tropas de Severodonetsk, e com isso, obviamente não é totalmente confirmado, mas a gente pode falar que a região de Donbás está dominada pelos russos. É uma vitória do Putin no conflito da Ucrânia, pelo menos no segundo momento. Se no primeiro momento o domínio do território inteiro era o objetivo inicial, nesse momento, Donbás, conexão de Donbás até a região da Crimeia, está praticamente dominado. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades. Para você que é pré-vestibulando, concurseiro ou interessado, link na descrição. Cara, é baratinho, vocês não vão se arrepender. E claro, se vocês quiserem contribuir sendo membros aqui do canal, sensacional, isso só me ajuda, até financeiramente, claro, a me manter sempre produzindo conteúdos atualizados aqui, se não só seu like e engajamento, galera, sensacional, tá mais que ótimo. Dá aquela compartilhada também, tá? Conto com vocês. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Bom, igual eu falei para vocês, a gente tinha comentado ontem, né, no nosso vídeo, que Ucrânia e Moldávia receberam convites formais para serem membros efetivos da União Europeia. O processo ele pode ser moroso, tipo Albânia, Macedônia, pô, tá mais de 10 anos aí querendo fazer parte da União Europeia, mas o contexto também é diferente. O interesse hoje da União Europeia em mostrar para a Rússia, para a China, que eles estão angariando países que faziam parte, né, daquela antiga aliança do leste europeu, parte da Rússia, é muito mais forte do que o interesse na Albânia e na Macedônia, por exemplo, tá? E são duas regiões que têm movimentos separatistas pró-Rússia, tanto a Ucrânia com Donbás, claro, e a região da Transnistria frente à Moldávia. Só que a Rússia falou de maneira formal, inclusive de maneira oficial, que o interesse que a União Europeia tem, tanto na Moldávia quanto na Ucrânia, não são interesses genuínos, são interesses de um verdadeiro senhor frente ao seu escravo. E que, inclusive, a União Europeia ela faz questão de sempre ficar fazendo uma espécie de chantagem emocional, uma chantagem ilegítima, para fazer com que países como, por exemplo, Letônia, Lituânia, Estônia, agora a Ucrânia, ou então a Hungria, a Romênia, etc., adotem sanções ilegítimas contra os russos. Cara, eu particularmente não acho que isso é verdade, tá? Não acho que hoje Letônia, Lituânia e Estônia esteja adotando sanções contra a Rússia porque está sendo obrigado pela União Europeia. Alguns países sim, né? A Hungria, por exemplo. Pô, o Viktor Orbán, ele está na União Europeia, mas ele tem uma ligação forte com os russos. Inclusive, deu uma declaração hoje, falando que se a União Europeia continuar lutando do lado da Ucrânia, vai estar lutando do lado dos perdedores. Então, até vejo a Hungria, por exemplo, a Sérvia, por mais que não esteja, também está na Europa, né? E tem um posicionamento mais pró-Rússia. Até vejo alguns países um pouco mais pró-Rússia, mas são pouquíssimos. Grande parte, ainda tem uma unidade, inclusive geopolítica, frente à União Europeia, tá bom? Mas, enfim, uma declaração bem forte dos russos. Hoje, também, a Ucrânia, ela deliberou, né, anunciou que está desistindo oficialmente de Severodonetsk. Já falei para vocês em alguns vídeos, desde a semana retrasada, hoje é o ponto de embate mais forte do conflito entre Rússia e Ucrânia, porque Severodonetsk é o resultado final da anexação de Lugansk. Se a Rússia conseguir, de fato, dominar Severodonetsk, uma região que antes dos conflitos tinha ali mais ou menos 100 mil habitantes, uma cidade industrial, hoje está praticamente 90% destruído. Segundo a própria Ucrânia, tá? A Rússia consegue avançar por Donetsk, que é o rio, chegar em Lysychansk, e se dominar Lysychansk, muito mais fácil, depois que dominar Severodonetsk, consegue chegar até Kramatorsk. Cara, isso se une a Mariupol, se une a Kherson, por exemplo, a Crimeia, e você tem todo aquele sudeste ucraniano dominado pelos russos. Eu duvido que a Ucrânia vai conseguir reaver esses territórios de alguma maneira, algum tipo de acordo ou coisa que valha. Ou seja, muito possivelmente, a Rússia, se o seu objetivo inicial era fazer pelo menos um corredor entre a Crimeia e Donbás, eles estão conseguindo esses objetivos.
Se dominar Lugansk, galera, se dominar a região de Severodonetsk, está praticamente acabado a guerra no sudeste ucraniano. Aí a gente tem que ver quais vão ser as consequências finais. E aí, será que a Rússia vai comprar mais briga? Sei lá, região, por exemplo, próxima de Kiev, mais ao norte, ou Lviv, próximo da Polônia? Cara, não se sabe quais são os próximos objetivos. Ou talvez conseguir conectar, por exemplo, até Odessa, passando por Odessa e chegando até Moldávia. Então, limitar todo o acesso ao sul da Ucrânia ao Mar Negro também pode ser um objetivo. Segundo o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, esse é o objetivo da Rússia. Não se sabe oficialmente, mas fato é que hoje, com essa renúncia, né, com esse anúncio de derrota dos ucranianos, de recuo das tropas, a Rússia obteve uma importante vitória no sentido geopolítico. E isso vem, claro, por incrível que pareça, aumentando a popularidade do Putin e aumentando o grau de confiança que a população tem no Putin. Hoje, pesquisas oficiais, de novo, né? Ah, professor, mas são feitas pela Rússia e tal. Não se sabe exatamente o grau de confiabilidade dessas pesquisas, claro, mas anunciou, é uma pesquisa russa, tá? Que o Putin, ele teve um grande aumento da sua popularidade e no grau de confiança que a população tem frente ao que o Putin fala. Segundo a Rússia, que está fazendo uma retórica muito forte, né, que a Ucrânia está praticando uma russofobia, que a Rússia está sendo perseguida pelos países ocidentais, isso vem conseguindo comover a opinião pública e até mesmo os mais jovens progressistas que estavam se voltando contra o Putin, nesse momento estão gostando um pouco mais do seu discurso de resistência frente aos países ocidentais. E para finalizar aqui o nosso vídeo, um tema um pouco mais longo para vocês, que é um tema que a gente começou a discutir no vídeo de ontem também, mas acho que é importante a gente aprofundar, inclusive com as notícias que vieram no dia de hoje, né? O G7 está numa reunião, e nessa reunião do G7, óbvio que o tema principal foi Rússia, foi China, foi a guerra na Ucrânia. O Japão, em conjunto com os outros países, eles lançaram um comunicado oficial colocando parte da culpa, para não falar toda a culpa, da inflação mundial e da crise nos alimentos, principalmente grãos, fertilizantes, na Rússia, como se a Rússia estivesse impedindo a Ucrânia de conseguir escoar seus grãos e por conta disso está sofrendo uma grave crise alimentar no mundo. O Putin, ele rebateu prontamente esse argumento, utilizando-se de alguns argumentos importantes. Primeiro, falando que por mais que a Ucrânia seja um importante exportador de grãos, não dá para colocar a Ucrânia como responsável pela crise alimentar, porque a Rússia tem uma produção muito mais significativa que os ucranianos. A Rússia, ela produz muito mais fertilizantes que os ucranianos, e segundo o Putin, a Rússia não está colocando obstáculos para que a Ucrânia exporte seus produtos. A única coisa que a Rússia quer é que a Ucrânia se comprometa a limpar os portos de Minas marítimas, e que livre para a Rússia continuar escoando seus produtos. Ou seja, a crise alimentar, segundo a Rússia, está sendo causada pela própria Ucrânia, está sendo causada pela sanção dos países ocidentais, e principalmente falou, olha que interessante, né? Nesse ponto eu concordei com o Putin, tá? Que é muito fácil culpar a Rússia nesse momento, mas a inflação que vem acontecendo no mundo, ela data de antes do conflito entre Rússia e Ucrânia. É claro, né? Aumentou o preço dos combustíveis, fertilizantes, tal, e se encareceu ainda mais. Mas ele citou, os países ocidentais trataram os problemas da Covid como se não houvesse amanhã. Então, imprimiram dinheiro, fizeram dívidas que não conseguiram pagar, e isso, claro, gera inflação. E agora vem querendo fazer de maneira artificial, colocando a culpa na Rússia, como se ela fosse a responsável pelo aumento do preço das coisas, para satisfazer a opinião popular das suas populações locais. E, galera, convenhamos, né, meio termo para cada um. É verdade também que a inflação existia mesmo antes do conflito entre Rússia e Ucrânia. O Biden, com seu American Rescue Plan, cara, gastou trilhões de dólares para a recuperação econômica sem um real efetivo aumento da produtividade. Japão a mesma coisa, a União Europeia a mesma coisa, né? Na hora de mandar o dinheiro ali é fácil, na hora de lidar com as consequências, né? Enfim, a inflação fica bem complicado. Enfim, é um problema global, né, que a gente está percebendo a inflação. Reino Unido também, Alemanha, Estados Unidos, enfim. Dentre outras questões também, a gente percebe que a China, ela tem um grande objetivo de expandir os BRICS, que aliás eu até comentei com vocês também no vídeo de ontem, desagrada um pouco China e Brasil, que tentam adotar uma política mais de neutralidade. Brasil e Índia, por exemplo, eles mantêm relações importantes com os países ocidentais, o Brasil quer entrar na OCDE, o Brasil quer fazer parte do acordo Mercosul-União Europeia, a Índia faz parte do Quad, a Índia mantém relações importantes com os países ocidentais também. Então, se os BRICS, como aparentemente a China vem querendo, talvez até se transformar num acordo de livre comércio, duvido muito que isso vai acontecer, mas o que muito possivelmente vai acontecer é angariar novos parceiros, Egito, Arábia Saudita, Indonésia,
Argentina, tá? Vai perder um pouco aquele preceito inicial dos BRICS, né? A impressão que a China vem causando é que ela quer criar um bloco como se fosse uma espécie de bloco rival do G7, que está se unindo, inclusive. Então a gente tem as 7 economias mais desenvolvidas do mundo, beleza? E temos o conjunto de países emergentes, que vai rivalizar com esse G7. Vai ser liderado, claro, pela China, pela Rússia, né? Enfim, e o G7 liderado ali pelos países desenvolvidos. Não sei se agrada tanto ao Brasil e à Índia, inclusive até nas aulas presenciais, né? Eu falei, e aí, por exemplo, hoje a Argentina, ela formalizou um pedido oficial, né, de ingresso, Alberto Fernandes, de ingresso nos BRICS. Muito possivelmente vai ser aceito. Eu falei, gente, vocês concordam que os BRICS passam a ter aí dezenas de países a mais? Ou não, professor, como que vai ser o nome? BRICS, blá, 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 enfim, né, o nome com 20 letras. Eu falei, não vai ser assim, muito possivelmente vai ser, sei lá, os BRICS 20 mais, os BRICS 15 mais, enfim, né, o nome vai ficar um pouco estranho, mas o real interesse do bloco seria ser uma vertente de oposição frente ao G7, tá? Outros acordos importantes aconteceram para reforçar essa bipolaridade. Irã e Rússia, por exemplo, formalizaram um acordo de troca de tecnologias, principalmente de exploração de combustíveis fósseis. São 2 países que são extremamente sancionados pelos países ocidentais. O Irã tem muito petróleo, mas é uma liderança muito importante também em gás natural, assim como a Rússia. Também tem muito petróleo, mas é uma liderança importantíssima em gás natural, tá? A gente tem, por exemplo, também, não pode esquecer que tanto China e Rússia, eles anunciaram que eles vão expandir, por exemplo, o seu comércio entre moedas nacionais. Então, deixar de ficar utilizando o dólar ou outras moedas, por exemplo, internacionais, o dólar principalmente, né, para realizar trocas comerciais. É mais uma amostra de uma independência dos BRICS frente aos Estados Unidos. Queria, inclusive, a sua opinião. Se de fato os BRICS forem entrar nesse caminho de ser uma resistência, um conjunto de países emergentes contra a influência dos países ocidentais, contra a hegemonia ocidental, você concorda que o Brasil deveria continuar sendo liderança desse projeto? O Brasil, aparentemente, por essa novíssima ordem mundial que vem se configurando depois da guerra na Ucrânia e na Rússia, está tentando fazer o meio termo ali, né? Estou com os Estados Unidos, estou com a União Europeia, mas também estou com a China, estou com a Rússia. E se a gente tiver que descer de cima do muro? Para que lado que a gente cai? Lado ocidental, lado oriental? Lembrando que o lado oriental, galera, convenhamos, a gente está muito mais acostumado politicamente com as democracias ocidentais, né? É complicado pensar no modelo chinês, no modelo russo, ou até, né, um modelo, sei lá, belorrusso, coisa que valha, para o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, também é a terra das oportunidades. Crescimento econômico, Oceano Índico-Pacífico. Será que a gente consegue manter politicamente uma democracia mais próxima, até pela nossa construção histórica, da democracia ocidental, e manter relações econômicas com os BRICS? O que você acha? Deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.